Mas existem algumas outras liberdades, e Roberto Campos, no prólogo, que li hoje de novo, para poder ficar afiado, num grande livro em homenagem a José Guilherme Melchior, né? O Liberalismo Antigo e o Moderno, um clássico que aos mineiros todos aqui presentes eu recomendo, se não fizeram ainda essa leitura. Paulo me disse que está esgotada a edição, ele vai providenciar, ouça ali, o reprint disso, certamente. É um livro que vale a pena, e o prólogo por si já vale a pena, de Roberto Campos. No elogio que faz a esse que talvez seja o maior filósofo liberal moderno, que perdemos tão cedo, ele lembrava que a mais importante das liberdades para efeitos práticos da obtenção dessa tal prosperidade, que já é um tema coletivo, é a liberdade econômica. E isso explica o contraditório da China, que à medida em que ia liberalizando a capacidade de empreender, ela ia ativando os motores da capacidade de fazer e de se organizar. Não é uma condição suficiente, como eu disse, e terão com grande chance, e aqui faço um prognóstico, problemas políticos extremamente sérios, e talvez ainda na próxima curva desta grande crise mundial, que só não leva o nome de grande recessão ou de grande depressão, porque há um pacto em torno de dizer que ela, inclusive, já acabou, quando ela está apenas no seu desenvolvimento. E, portanto, a China ainda sofrerá as agruras da falta das liberdades políticas, mas ela usou ao máximo o processo das liberdades econômicas, o que explica o período da nossa aceleração durante o período do autoritarismo e a perda da aceleração e a nossa reclamação à medida em que a carga tributária, da qual falava Felipe, passa rapidamente de 25% do PIB para os atuais 40%, se somarmos 36% da carga com mais os quase 4% de déficit público, a pressão fiscal de 40%, e a capacidade de investir do Estado, ou seja, o que depois de arrecadar quase metade de tudo que o Brasil produz, não tem a capacidade, como lembrava Jorge, de mal colocar 2% do PIB para os investimentos reclamados por Anastasia na área de infraestrutura, para não falar da saúde, para a qual eles querem mais um tributo, que não terão, por sinal, senão, se depender de nós. Vejo que o Salim, parabéns Salim, você acaba de fundar um partido político. Isso é muito bom. Falaremos disso em seguida. Mas basicamente a questão da CMF, eu respondi a isso inclusive no Congresso de Fundos de Pensão, não é uma questão técnica, não é porque é um imposto ruim, um imposto que outros não fazem e, portanto, a gente deveria, pelo menos como brasileiros, desconfiar que se ninguém faz, por que farei eu? Não é? Aqui se trata de um argumento muito mais simples e que diz respeito às liberdades, no caso políticas. É perguntar se a CPMF, a cogitação a respeito disso, está em qualquer programa partidário, por mais que seja só uma formalidade, que era do PMDB, do PT, do PSDB e assim por diante. Eu já mandei meu pessoal ver para poder fazer essa afirmação. Esta cogitação sobre a retorno da CPMF não está. Portanto, eu, que não sou professor de direito administrativo, portanto sou só um projeto de rábula, posso lhes dizer que para mim isto é estelionato eleitoral, punível. Certas coisas nós não devemos ter 3 palavras, 2 bastam: estelionato eleitoral, punível com perda do cargo, e para isso já podemos combinar com o Ives quando ingressará com a ação do Supremo Tribunal Federal, porque, Ives, eu acho perfeitamente plausível o argumento, e que é a isso que Jorge Gerdau se refere quando ele diz: vamos organizar as instituições. As instituições funcionam assim: você deposita o seu programa e depois você cumpre, ou pelo menos tenta cumprir o seu programa. Se um tema sensível para a brasilidade não consta do seu programa, e no primeiro dia, após você ser eleito, você começa a falar daquilo que sensibiliza certamente mais de metade da população brasileira, você está arriscando perder o seu mandato antes de ser diplomado.
E, obviamente, os políticos, com a sua sensibilidade, já perceberam que é uma furada. E, se eles fizerem isso, organizarão as oposições. Vou começar a terminar, agora que a gente estava começando a gostar de falar aqui, né? E tendo um monopólio, porque vocês não podem fazer o contraditório por enquanto, diria que existe uma coisa mais importante do que organizar o Estado. E aí, Felipe, vai a minha resposta com muito carinho ao governador Anastasia, com quem estive quando ele tinha 8% e fiz um vaticínio de que ele ganharia as eleições. Não disse no primeiro turno, que era demais. E, portanto, com quem compartilho muitas das ideias, porque é um maravilhoso, antes de ser um político, é um maravilhoso professor de direito administrativo, domina a ciência jurídica como ninguém. Mas não é tanto o fortalecimento do Estado, e principalmente se ele refere numa troca do gênero da espécie pelo gênero, ao fortalecimento do governo, aí ele começa a errar. Se ele se refere ao Estado como a própria República, aí ele se refere à sociedade. E aí ele volta a estar convergente com a opinião de Jorge Gerdau, quando diz: são as instituições, é a República, é a sociedade. O que nós precisamos fazer é fazer a sociedade prosperar. Então, eu recomendaria, eu diria isso com o maior carinho para esse capítulo mineiro, e os mineiros são tão carinhosos, são tão sensíveis, que nós temos que introduzir, sim, o social no nosso discurso. Já vim até sem gravata, foi sem querer, porque não deu tempo de subir no camarim, mas isso me faz um trabalhador aqui. Não em frente ao capital aqui presente, sou mesmo um trabalhador. Não posso parar de falar. E vou terminar contando um caso sobre como que a gente faz com o social. Porque nós precisamos perceber que, antes de mais nada, a liberdade é altruísta. Pouco diferente de Ayn Rand, superando, sublimando esse egocentrismo necessário, porque, claro, a sede, o sacrário da nossa liberdade é a nossa individualidade. Não poderia ser mais individualista o comentário. Toda liberdade é a do indivíduo, mas toda liberdade só existe com o outro. Que Sartre chamava, não por acaso era o Sartre, o inferno são os outros. É porque eles não deviam estar de acordo com os outros. Nós temos a nossa salvação pelos outros. Quando o soldado morre na guerra, ele morre pela liberdade altruísta. Esta é a liberdade suprema, é a liberdade na generosidade. E um país desequilibrado, mal distribuído ainda, e além do mais anestesiado por 40 e tantos milhões de contra-cheques por mês que este governo vem acrescentando aos governos anteriores, nós somos uma nação oprimida. E lembro uma opressão que acho que é muito importante e que permeia todo o nosso século. E onde houve um aumento, uma aceleração do crescimento, foi onde houve uma distensão dessa opressão. Neste momento há uma segunda distensão e passamos 25 anos oprimidos. É na opressão sobre a capacidade do brasileiro acumular capital. Comentário marxista. Aqui o brasileiro não tem o direito de acumular capital. A taxa de juros é alta, mas só para financiar a dívida pública. Se um trabalhador quiser poupar, ele poupa. Primeiro, como lembrava Roberto Tivita muito bem sobre os aspectos trabalhistas, por causa dos encargos, são por sua natureza compulsória, ele recolhe e recebe TR mais 3% sobre o seu FGTS. Ele não pode fazer o seu fundo previdenciário. E ele, até bem pouco tempo, antes do Minha Casa Minha Vida, ele não tinha direito nem a construir o seu teto, aliás, porque a taxa de juros no financiamento era, de longe, completamente díspara ao seu FGTS. Um povo que não tem a capacidade de fazer o que a abelha faz, do que a formiga faz, ele é pior do que um pequeno bichinho. Ele está aqui como um servo, e como lembrava muito bem o Daniel, não saímos ainda da escravidão.
E o grande Estado tem as grandes organizações, como o BNDES, com todo respeito, vou citar as supostamente eficientes, para financiar o grande capital. Enquanto nós não fizermos a revolução da poupança voluntária, da poupança livre, nós estamos sendo escravos. E isso é uma coisa da qual o empresário entende, ele poderia pegar essa bandeira e torná-la pragmática. Cito as 4 portas de acesso à prosperidade. Primeiro, o direito à propriedade imobiliária. O Brasil ainda é traço em matéria de crédito habitacional. Claro, o país da taxa de juros mais alta do mundo tem que ser o país que estimulou a capacidade que Jorge disse aqui, que é do indivíduo entrar no seu próprio teto. Nós tentamos fazer alguma coisa por isso. E é um pouco o exemplo do Jorge Gerdau que eu gostaria de lembrar a vocês. Ele não gostaria se eu tivesse combinado, porque ele é modesto demais. Mas há 2 anos batemos na porta do Instituto Gerdau. Jorge me recebeu, mostrei o projeto que o Instituto Atlântico estava para começar na favela do Cantagalo. Ainda havia lá o tráfico, como sempre, fortíssimo. Mas havia também um desejo de mostrar algo que em outras paragens, como por exemplo, até no Peru, etc., Hernando de Soto já vinha fazendo há muito tempo. Convenci Jorge a coçar sua carteira institucional do Instituto, e ele, com um sorriso, como sempre, está lá a grana para você montar um projeto que depois ele me confessou, para ele impossível, para ele impossível, que era o de fazer o levantamento censitário de todos os 1.485 residências da favela do Cantagalo, recenseá-las, obter o assentimento de cada morador para estabelecer uma procuração a um grupo de advogados de empresa que trabalhavam pro bono, começar a estudar o Estatuto das Cidades, fazer a topografia, que foi exatamente a despesa mais elevada, de cada casa, de cada residência, dar para esse morador a planta baixa com os confrontantes e ingressar com uma ação judicial na Justiça da Fazenda Pública contra o Estado, contra a SEAB do Rio de Janeiro, tudo isso combinado com o Sérgio Cabral, mas fazendo. E aproveitamos e arrolamos a prefeitura também. Usando o Estado de Direito. Hoje, o Jorge Gerdau é muito bem quisto na favela do Cantagalo. Talvez mais do que o Beltrame, que foi depois com as UPPs. Nunca tivemos um problema. Houve adesão não só de 99% dos moradores, como inclusive, certa feita, o arquiteto me disse, tive um telefonema insólito. Foi-me mandado um recado de Bangu 1, o traficante mandando não esquecer o levantamento da casa dele. Está lá, agora está nos finalmente. O governo Sérgio Cabral, através do secretário, hoje senador Sérgio Regis Fichtner, apressou uma mudança da Constituição do Estado que não permitia, em hipótese alguma, doação para o registro da propriedade. Notem bem, o registro, o título definitivo com abertura de matrícula, e não as outras conversas fiadas de concessão de direito de uso, etc. e tal, com o qual a gente enrola o povo. Título negociável, com a capacidade de fazer aquilo acontecer, de sair de lá, não sair, fazer o que bem entenda. Existem 22 milhões de propriedades irregulares que precisam ser massificadamente transformadas em propriedades. Esta é uma primeira grande revolução. A segunda é a revolução de uma outra propriedade, a propriedade da informação, e com isso homenageio mais uma vez o grande líder da mídia, Roberto Tifta, que tanto faz. Foi a grande falha não lembrada de um grande presidente, que foi o presidente Lula. Ele prometeu isso aí, por acaso eu ouvi numa reunião de conselho político. Deixa estar que vai ter um computador na frente de cada criança. Não havia falta de vontade da parte dele, só que não aconteceu. É fundamental que a gente supere esse triângulo das Bermudas educacional com o acesso direto e maciço à informação digital para todas as crianças, adolescentes e, quiçá, adultos.